Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao vídeo devocional Leitura Explicada de número 15. Antes de continuarmos a nossa aula, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal Relevante e a ativar o sino de notificações. Não esquece de colocar as leituras em dia se você está atrasado. Não esquece de nos encontrar, ok? Você que está a assistir esse vídeo pela primeira vez. Não esquece também de maratonar os vídeos que vieram antes desse, ok? Para você entender a linha, para você entender o fio do que nós temos estado aqui a refletir. Valeu? Vamos então para o vídeo de hoje. Vamos lá, meus irmãos. Eu quero agora com esse quadro lhe apresentar 3 mitos que nós muitas vezes afirmamos sobre o perdão. Você provavelmente já ouviu alguém dizer que o tempo lava o coração, né? Se alguém magoa você, depois de algum tempo você acaba esquecendo, porque o tempo lava o coração. E eu conheço muitas pessoas que brigam e não há aí um ato de consertar o coração, simplesmente deixam o tempo passar, porque acreditam que o tempo lava o coração. Isso é um mito, ok? E nós vamos ver por que é um mito. A vida de José é a história com um relato sobre o perdão que eu considero na Bíblia mais intensa e profunda. José tinha todos os motivos para não perdoar os irmãos, tinha todos os motivos para acreditar nesses mitos que nós às vezes falamos aqui, mas José não faz isso. Há alguns versículos na Bíblia que mostram que José não faz isso. Então, esses textos que eu quero ler com você hoje, ok? Também as pessoas dizem assim: quem perdoa, esquece. Ou seja, se você perdoou, você tem que esquecer o que a pessoa te fez no passado. Você não pode levar em consideração os seus atos. Isso também é um mito. Eu acreditava nisso, mas não acredito mais. Porque o ser humano não é um ser com a capacidade, a não ser que você sofra de amnésia, mas o normal é que você lembre das coisas que aconteceram com você ontem, o mês passado, o ano passado. Algumas pessoas lembram o que aconteceu com eles há 5, 10 anos atrás. Então, nós temos a capacidade de lembrar das coisas. Quando alguém nos diz que quem perdoa esquece, no mínimo está a dizer que nós somos seres sobrenaturais. Talvez o único ser que tem a capacidade de perdoar e esquecer é o próprio Deus, porque Deus ele é soberano e ele pode tudo, então ele pode nos perdoar e esquecer os nossos pecados, ok? O terceiro mito é que as pessoas afirmam que só perdoa aquele que ouviu um pedido de perdão. Isso também é um mito. Na vida de José, isso aqui não se apresenta como verdadeiro. Se ela não pediu perdão ou se ele não pediu perdão, então eu não perdoo. Será? Eu só vou perdoar quando ela vier aqui se ajoelhar, reconhecer o seu erro, e eu aí sim vou perdoar. Será? Vamos ver então na narrativa de José, na história de José, como é que ele lida com essa questão do perdão? Como é que ele lida com essa questão da mágoa? Vamos dissecar o coração de José, ok? Vamos ver aqui o que é que há dentro do coração de José com relação à mágoa, com relação ao perdão, com relação aos seus irmãos e dali tirar lições para nossas vidas. Amém? Vamos lá, será que o tempo realmente lava o coração? As pessoas que acreditam que o tempo lava o coração creem na premissa de que quando eu voltar a ver a pessoa que me magoou, depois de algumas semanas, depois de alguns anos, eu vou olhar para essa pessoa não mais com mágoa no meu coração, porque o meu coração está limpo pelo tempo, mas eu vou olhar para ela como alguém como se nunca tivesse pecado contra mim, como se nunca tivesse errado contra mim, porque o tempo lavou o meu coração e eu me esqueci da mágoa que ela fez. Eu não sei quanto tempo fez entre o constrangimento na vida de José de ser vendido e o encontro que José tem agora aí com seus irmãos. Mas o texto de Gênesis 42, versículo 24, nos diz que o tempo não havia lavado o coração de José. E o que é que isso significa? Que José não era um homem de Deus? Como é que José ainda se lembra do pecado dos seus irmãos contra ele? Veja só o que é que diz aqui Gênesis 42, versículo 24. José se afastou dos seus irmãos
e começou a chorar. Quando se recompôs, voltou a falar com eles. Escolheu Simeão e mandou amarrá-lo diante dos demais, ok? José se afastou dos seus irmãos e começou o quê? A chorar, começou a chorar. Por que José começou a chorar? Porque o tempo não havia lavado o seu coração. José ainda se lembrava do que os seus irmãos haviam feito com ele. Essa coisa de que você, quando está magoado, deixa o tempo passar, dorme e você vai acordar bem. Eu não acredito muito bem nisso. A não ser que você tenha aquela capacidade de esquecer o problema e você vai acordar bem. O tempo não lava o coração. Se você magoa alguém ou você se sente ferido por alguém, vai lá, conversa com essa pessoa do que deixar. Isso vai ser melhor para você do que deixar que o tempo lave o seu coração. Há muitos desses textos aqui na Bíblia que José não conseguiu se conter diante dos seus irmãos, porque ele sempre lembrava do que os irmãos haviam feito com ele. Ele sempre, aquela imagem de ser vendido, de ser jogado na cisterna, sempre via a mente de José. E José não conseguia olhar para os seus irmãos sem conter as lágrimas. E como ele estava aí a entrar num processo de cura e restauração, fazer os seus irmãos reconhecerem o seu erro, José não se permitia chorar na frente dos seus irmãos. Mas tudo mostrava que José não tinha o seu coração lavado pelo tempo. Ele lembrava absolutamente todas as coisas que ele tinha vivido com seus irmãos, ok? As pessoas também dizem que quem perdoa, esquece. Quem perdoa, esquece. Elas dizem isso no sentido de não fazer com que a pessoa pague o mal com o mal. Isso é bíblico e eu concordo. Não podemos pagar o mal com o mal. O erro que nos foi causado, precisamos transformá-lo em bem e devolver para essa pessoa, ok? Mas quem perdoa, não esquece. Deixa eu te explicar por que não esquece. Quem perdoa, não esquece, porque só foi magoada aquela pessoa porque ela abriu portas demais para a sua vida, para que aquela pessoa entrasse e mexesse com as variáveis essenciais do seu coração ao ponto de magoá-la, né? Permitiu que as pessoas ultrapassassem determinados limites, permitiu que as pessoas falassem com ela daquele jeito e isso acabou as magoando. Se ela esquecer o comportamento que desencadeou a mágoa, ela então está a se colocar num lugar de vulnerabilidade para voltar a ser magoada, para voltar a ser ferida. Então, você que perdoou, você não esquece. Sabe o que é que você faz? Você agora traça estratégias, você faz com que a pessoa entre num processo de observação de limites, respeito, consideração por quem você é, para que ela não volte a te ferir novamente. Isso é o que José está aqui a fazer com seus irmãos. Ele cria aí um sistema manipulativo, que ele finge não ser José, para testar os irmãos, para saber quem de facto os irmãos eram. Vamos ler aqui, Gênesis 43, versículo 9. Garanto pessoalmente a segurança dele. O Senhor pode me responsabilizar se eu não o trouxer de volta. Carregarei a culpa para sempre. Veja, aqui José estava a perceber que Judá, um dos irmãos que estavam lá quando lhe venderam como irmãos, que não assumiu como irmão, não defendeu José, não entregou sua vida em favor de José. Agora Judá tem aqui uma nova atitude e José precisava perceber que Judá tinha aprendido uma lição com as coisas que haviam acontecido, ok? Pula aí, Gênesis 44, versículo 18. Então Judá deu um passo à frente e disse: por favor, meu senhor, permita que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio faraó. O que está acontecendo nesse texto? Judá novamente se coloca em frente de José para defender Benjamim e seu irmão. Você já leu a história e você sabe do que está a acontecer aqui. José quer ter certeza se os irmãos haviam aprendido uma lição. E aqui tem o discurso de Judá a se sacrificar, a se oferecer para ficar preso pelo seu irmão, ok? Então vamos ver aí o versículo 33. Por isso peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz e que o deixe voltar com os irmãos dele.
Pois como poderei voltar ao meu pai sem o rapaz? Não suportarei ver a angústia que isso lhe causaria. Então José vai ouvindo todas essas afirmações de Judá, vai vendo todas as reações dos seus irmãos para perceber que realmente eles haviam aprendido uma lição. José não esqueceu e José estava a ensinar um novo estilo de comportamento para eles. Veja aqui, capítulo 45, versículo 24. No versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: depois José se despediu de seus irmãos e, enquanto partiam, disse a eles: não briguem no caminho por causa do que aconteceu. Veja, parece que já era costume dos seus irmãos sempre brigarem, sempre estarem em litígio um contra os outros. Mas José aqui agora está a dizer: não briguem, olha, aprendem uma lição, andem com cautela, não briguem, ok? Então, esses textos aqui, essa atitude de José, essa reação de José nos faz crer que perdoar nem sempre é esquecer. Você precisa garantir que a pessoa que te feriu aprenda uma lição. Você precisa garantir que a pessoa que te feriu não volte a ferir você, nem volte a ferir os outros. E isso aqui também passa a ser entendido como amor, porque a Bíblia nos diz que o Senhor repreende todo aquele que ama. Se José estava a repreender os seus irmãos, é porque ele os amava o suficiente para não permitir que os irmãos repetissem essa mesma prática com outras pessoas, provavelmente com Benjamim ou com não sei lá mais o que, ok? Tem que perceber isso. Terceiro mito que nós precisamos entender é que as pessoas dizem que eu só perdoo se me pedirem perdão. Se não pedir perdão, eu não perdoo. Como é que eu vou perdoar alguém que não reconheceu o seu erro? Deixa eu ler um texto aqui importantíssimo para você, ok? Gênesis 45, 14 e 15. Volta lá, estamos em 46, agora vamos ler. Gênesis 45, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Chorando de alegria, ok? Veja, os irmãos não haviam pedido perdão para José. Os irmãos não haviam pronunciado essa palavra, nos perdoa. Eles pronunciaram bem lá em frente, no capítulo 50. Mas aqui no capítulo 45, o que é que José faz com eles? Veja o versículo 14. Chorando de alegria, José abraçou Benjamim e Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Olha como é que Moisés organizou aqui o texto. Primeiro José beijou e abraçou, e só depois José conversou com os irmãos. Provavelmente nessa conversa aconteceu um pedido de perdão, não sei, mas o que eu tenho certeza é que um pedido de perdão aconteceu no capítulo 50. Do que se tratou essa conversa? Não consigo lhe dar muitos detalhes porque a Bíblia não apresenta, mas o sentar, prestar contas, aconteceu depois de José chorar e abraçar cada um deles, ok? A reconciliação aconteceu mesmo sem um pedido de perdão. Então essa coisa de que eu só perdoo se a pessoa me pedir ou se reconhecer, você está se colocando no lugar de quem? Como cristão, você precisa ter a predisposição de perdoar as pessoas, ainda que essa pessoa não venha para a tua casa com um pedido de desculpas, com um pedido de perdão. Não só por ser cristão, mas por ser humano, porque aquela pessoa que não perdoa, aquela pessoa que guarda no seu coração, diz o ditado, é como aquele que toma veneno e espera que o outro morra, sabe? Às vezes a pessoa que te feriu tá nem aí, não sabe que te feriu, não prestou atenção nas ações dela, nas palavras dela, e ela foi para casa e você fica se corroendo, esperando o momento que ela vai te pedir perdão, e esse momento de facto nunca acontece. Veja, vamos lá ver então capítulo 50, versículo 17, que é onde acontece essa conversa entre os irmãos de José e José de facto ali com um pedido de perdão, um pedido de desculpas. E aqui eu queria abrir o ponto A desse ponto aqui, deixa apagar o ponto A. Assim, tem que pedir perdão, ok? Mas esse perdão precisa ser sincero, ele não precisa vir com uma desculpa. O perdão dos irmãos de José veio com uma desculpa. Veja aí, 50, 17.
50:17. O texto diz assim. Vamos começar no 16. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José. Quem enviou? Os irmãos de José. Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles fizeram. Veja que o pedido de perdão nem veio diretamente da boca deles, mas eles apelam para o seu pai, dizendo assim: antes de morrer, o seu pai disse para você nos perdoar. Algumas pessoas podiam dizer: isso não é um pedido de perdão. Se você tem que pedir perdão, peça perdão por você mesmo, da tua boca, do teu coração. Mas José aqui não ouve isso, ok? Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos de Deus, seu Pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Aí, de facto, aconteceu o pedido de perdão, ok? Mas antes disso, o que aconteceu? Abraço e choro, conversa e choro, reconciliação. José já havia ultrapassado aquilo, porque a resposta de José mostra que ele ultrapassou há muito tempo. Vamos continuar o texto. Por isso, nós, servos de Deus de seu Pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu essa mensagem, começou a chorar. Chorou novamente. Porque, veja, apesar dele ter perdoado os seus irmãos já há muito tempo, esse pedido de perdão agora de facto acontecendo sempre emociona as pessoas, né? Porque reconhecer o seu erro, o seu pecado realmente é importante. Ainda que você não faça questão que a pessoa venha, ainda que você já perdoou, mas quando você reconhece, quando você percebe que a pessoa realmente reconheceu o erro, isso volta a te emocionar novamente. É como se a pessoa crescesse, como se ela desse um passo na busca, como se ela desse um passo na evolução do seu caráter com Deus. Versículo 18. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Veja, aqui José não está pronto para retribuir o mal para os seus irmãos. Ele não quer fazer isso. Ele diz: eu não sou Deus para castigar vocês. Isso subentende que eu já perdoei vocês há muito tempo e eu não tenho nenhuma autoridade para retribuir o mal para vocês. O perdão, ele acontece sem fingimento, eu acredito, quando ele é tratado no tempo certo, não ignorado, ok? A mágoa não pode ser ignorada, a mágoa precisa ser sentida, como diz Marcos Almeida, toda dor precisa ser sentida. A mágoa precisa ser sentida, não pode ser ignorada, o tempo não vai limpar o seu coração. Essa coisa de dizer que eu esqueci o que você me fez é só uma ilusão, porque você bem lá no fundo lembra o que as pessoas fizeram para você. Então não ignore a mágoa no seu coração. Segundo, não finja que você esqueceu o que as pessoas te fizeram, porque quando você finge, você vai parar de dar confiança. Estás a ver isso? Você vai parar de dar confiança, você vai parar de falar, você vai parar de ser amigo, você vai se colocar numa bolha antissocial, porque eu esqueci o que as pessoas me fizeram, mas também como não quero que eles voltem a me ferir, eu me afasto deles. Não. Trate como deve ser. Aproxime-se deles, traz à luz o erro deles, traz à luz como está o teu coração. Não esqueça, não finja que você esqueceu. Vai lá e trate com eles como deve ser, ok? E ali, a partir dali, o beijo, o abraço e o choro pode realmente acontecer. Terceiro, não finja que você só perdoa quando as pessoas vêm te pedir perdão. Não é assim que acontece. Como cristão, você precisa ter a predisposição de alguém ferir você e automaticamente você perdoar essa pessoa. Porque o que vai ser então de facto perdoar? Perdoar vai ser você não desejar o mesmo mal que as pessoas te causaram para elas também, ok? Então, se alguém pisou você no dedo e você perdoou essa pessoa, você não quer que ela pague por isso, você não quer que ela sofra por isso, você não quer que ela morra por isso, você está livre, você vive livre. Aquela pessoa não mais controla o seu viver, não mais controla a sua vida, não mais controla nada em você. Você simplesmente está livre, ok? Vamos lá então, para terminar esse vídeo, eu quero lhes apresentar o último quadro, que fala sobre o prólogo da escravidão. Algumas pessoas sempre procuraram saber como é então que a escravidão do povo hebreu começou, né? Alguns conhecem a história a partir do Êxodo, a partir do sofrimento, mas elas não sabem quais coisas
colaboraram, quais coisas contribuíram para que o povo pudesse ser escravizado lá no Egito. O primeiro facto que precisamos levar em consideração está em Gênesis 46, versículo 3 e versículo 4, ok? Vamos ler aqui Gênesis 46, versículo 3 e versículo 4. Veja só, até agora nós vimos Deus falando sobre a promessa, coisas muito bonitas. Eu vou vos dar terras, os vossos descendentes serão muito grandes, mas vemos pouca coisa aqui a ser abordada sobre como essa promessa iria então se cumprir, ok? E eu coloquei aqui que é uma dolorosa promessa, porque a partir da vida de José e de todas as pessoas que entraram no Egito, a promessa agora começou a dar os seus passos de cumprimento. Vamos lá, Gênesis 46, versículo 3 e 4. Deus diz assim para Jacó. Deus diz assim para Jacó. Ok, mas vamos ler a partir do versículo 1, ok? Vamos lá. Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens, ok? Eles saíram da sua terra e foram para o Egito a convite de José. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Veja aqui aquilo que ele acabou, veja aqui aquilo que ele tinha prometido para Abrão, aquilo que ele tinha prometido para Isaac, chegou o momento de acontecer agora na vida de Jacó. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta, e José estará ao seu lado quando você morrer. Mais uma promessa, mas aqui Deus está a colocar em ação, Deus está a dar ações práticas da sua promessa se cumprir. Ele está a dizer: não tenha medo de ir para o Egito. Para muitas pessoas, Deus falou: não desça ao Egito, evite o Egito. Mas agora para Jacó, Deus está a dizer: não tenha medo de ir ao Egito. Pós no Egito que o povo devia se multiplicar. Veja agora que foi propósito de Deus mandar o seu povo para o Egito para que este se multiplicasse. E Deus já dá a promessa de que vocês estão aí lá e eu estou convosco, mas eu mesmo vou tirar vocês de lá, ok? Então, se Jacó pudesse prever o futuro, se Jacó pudesse entender o que Deus estava a lhe dizer ali naquele momento, ele devia perceber que o povo passaria 400 anos da sua vida, 400 anos na escravidão. 400 anos. Tem gente que nasceu em contexto de escravidão, morreu em contexto de escravidão, ok? Mas isso tudo é plano do Senhor. Ele está a fazer a sua promessa agora se cumprir. Vamos lá. 70 e a cidade de Gozen. 70 pessoas entraram. 70 israelitas, 70 hebreus foram lá no Egito. Quando eles entraram, foram 70. E a contagem você já viu aí, você já deve ter lido essa história, né? Mas, ok, 70 que entraram. E quantos saíram da cidade de Gozen? Quantos saíram do Egito? Milhares e milhares de pessoas que Faraó libertou. Ou seja, milhares e milhares de pessoas que Deus libertou. Por quê? Por quê? Porque, por causa desse elemento aqui, o povo hebreu era bastante fértil. O povo hebreu se multiplicava. Deus abriu o ventre das mulheres hebreias e fez todo hebreu ter muitos filhos. Então, esse elemento aqui da fertilidade do povo hebreu fez com que os egípcios passassem a temer os hebreus, dizendo que eles são tantos e continuam a se multiplicar, é melhor subjugá-los agora para que eles não montem um exército e o Egito passe então a ser deles, ok? Então, temos aqui promessa de Deus, ações práticas, cumprimento da promessa. 70 pessoas que entraram e a partir dessas 70 eles se multiplicaram. A cidade de Gozen é um elemento também importante aqui para o início da escravidão, porque José pediu para Faraó a melhor terra que o Egito podia ter. Então a cidade de Gozen, ela era
próspera, era uma cidade com verdes pastos, era uma cidade bem ao lado aí da cidade que foi construída como memorial para Ramsés. Então era uma cidade bastante próspera, a cidade de Gozen, e ela foi dada para os egípcios. Ou seja, e ela foi dada para os hebreus. Outro dado importante aqui também que você precisa levar em conta é que os hebreus sempre foram desprezados pelos egípcios. Dois dados que você precisa lembrar. Primeiro é que quando José deu um almoço lá na casa dele com os seus irmãos hebreus, o que aconteceu com os egípcios que estavam à mesa? Eles disseram que não podemos nos sentar à mesa com o povo hebreu. Eles afastaram-se. Ponto número 2. Quando José vai pedir a terra de Gozen para Faraó, o que José aconselhou para que os irmãos respondessem para Faraó, caso Faraó perguntasse o que eles soubessem fazer? Dizendo que nós somos pastores, porque os hebreus desprezam os pastores, ok? Desprezam quem cuida de rebanho, quem cuida de ovelha, desprezam mesmo. Então, o povo hebreu sempre foi alvo do desprezo dos egípcios. Junta isso aqui, mandato de Deus, 70 pessoas capazes para serem férteis, uma cidade bastante próspera e o desprezo do povo. Ok? Junta isso tudo aqui, mete no liquidificador e isso foi dar a escravidão que depois durou 400 anos aí com os hebreus. Mas tem um detalhe muito importante que você não pode esquecer. Isso está lá no livro de Êxodo e nós vamos ver daqui a pouco quando começamos o livro de Êxodo. Mas a história de Êxodo diz assim: depois de Faraó, que conhecia muito bem José falecer, se levantou no Egito um rei que não conhecia José. Isso aqui é muito estranho. Muito estranho. Porque quando você vai ler a história do Egito, você sabe que houveram dinastias de liderança dentro do Egito. E cada uma dinastia de liderança dentro do Egito tem toda a sua história documentada. Você vai ler a história de Tutankhamon, você vai ler a história de Ramsés, você vai ler a história de variadíssimos reis. Como é possível a história de José, que teve tanto impacto na vida do Egito, a quando dos 7 anos de fartura, dos 7 anos de fome, que José conseguiu providenciar comida para a cidade, como é que uma história vai ser apagada assim, dessa forma, né? Isso serve aí para você refletir e fazer as suas pesquisas. Por que se levantou um rei que não conhecia José e não conhecia os feitos de José e começou logo a subjugar os hebreus? O que isso significa? Se você puder fazer uma pesquisa, vai abrir muito a sua mente e você vai gostar das informações que você vai encontrar por aí, ok? Que Deus possa ricamente te abençoar. Terminamos o vídeo de hoje. Continue com as suas leituras. Não esqueça de orar o salmo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Vai vendo os vídeos adicionais que nós temos lá no canal e partilha com seus amigos que também precisam de ter a sua mente iluminada pela palavra do Senhor. Valeu? Leitura explicada de hoje chegou ao fim. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Fui!